E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai começar então agora a análise de algumas questões também do MPU, tá? Já visto aí já a grande procura por esse concurso, né? A banca ainda não está definida, embora a última tenha sido a banca CESP, né, pessoal? Tá? Ainda não está definida, mas enfim, tá? A gente vai trabalhando com algumas questões antigas aí dessa prova, tá? Tô fazendo algumas questões do MPU, vou fazer na sequência oficial de justiça, né, do TJ do Rio Grande do Sul, que alguns alunos me pediram lá no nosso grupo do WhatsApp, tá, do professor Jorge Bart. Aliás, né, para quem ainda não está no nosso grupo lá, que tiver interesse, né, me solicita aí que depois eu envio o link para vocês também. Bom, pessoal, então vamos lá, olha só, questões comentadas MPU. Essa primeira questão, pessoal, digamos assim, ó, há uma certa obrigação de acertar, porque é aquela questão considerada fácil, tá? E a questão fácil a gente não pode errar, principalmente numa prova de certo e errado. Então vamos lá, olha só, nós temos assim, ó, na linha 10, a forma verbal trouxe está no singular porque tem de concordar com lei. E aí? Tá? Bom, antes de mais nada, antes de eu analisar ali a parte do texto que trata justamente dessa concordância, que nós temos que marcar certo ou errado, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pessoal, tá? Qual é a primeira regra de concordância verbal que nós aprendemos, tá? Provavelmente, acredito que vocês tenham aprendido, né, também a regrinha dessa forma. Opa, deixa eu só pegar um marcador melhor aqui, a caneta. Show de bola. Pessoal, provavelmente aprendemos da seguinte forma, que o verbo, né, o verbo da nossa oração, legal que eu circulei de uma forma, né, exagerei aqui, Deus o livre. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Que o verbo da oração, ele vai concordar com uma coisa chamada o que, pessoal? Chamada sujeito. Lembra disso? Pois é, né? Vamos lá, sem mouse é um pouquinho difícil, mas tá aqui, beleza. Pessoal, então a primeira regra que a gente aprendeu dizia que o verbo concordava com o sujeito. Aliás, esse é um grande problema. Por quê? Porque na verdade a regra não diz isso. A primeira regra de concordância verbal diz que o verbo ele concorda com uma coisa chamada núcleo do sujeito. Ele não concorda com o sujeito, ele concorda com uma coisa chamada núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito, Marx? Normalmente o núcleo do meu sujeito vai ser um substantivo. Um substantivo ou o quê? Ou um termo substantivado. Lembra disso, tá? Então vai ser um substantivo ou um termo substantivado. Lembra como é que eu faço para substantivar um termo? Eu utilizo aquelas palavrinhas que nós chamamos de determinantes, que são as palavras que têm a capacidade de substantivar uma outra palavra. Exemplo, um artigo. O artigo, aliás, é o determinante mais utilizado, né? O, a, os, as, uma, uns e umas. Eu posso ter um adjetivo, eu posso ter um numeral, eu posso ter um pronome, tá? Todas essas palavrinhas são determinantes. São palavras que têm a capacidade de transformar um outro termo, uma outra palavra, em substantivo. Então, o núcleo do meu sujeito, normalmente ele é um substantivo ou um termo substantivado, tá? Só que olha só, pessoal, aí de repente tu poderias pensar assim, ó, Marques, pô, é um certo preciosismo tu falar que o verbo concorda com o núcleo e não com o sujeito. De novo, pessoal, não é. Sabe por quê? Muita gente erra a questão de concordância verbal porque num determinado momento aprendeu que o verbo ele concordava com o sujeito, mas não. O verbo ele concorda com o núcleo. Tu quer ver uma coisa? Vamos pegar essa frasezinha aqui, ó. A ausência de bons jogadores, de um excelente treinador e de bons gestores, pergunta, ó, levou ou levaram o Inter ao inferno? O inferno aqui seria a segunda divisão. Sim, como vocês podem perceber, eu sou colorado, tá? Não gostei dessa situação, mas acontece, né, pessoal? Tudo na vida acontece por algum motivo. Mas sem qualquer grenalização aqui, tá? Vamos lá, tá? O azulzinho foi 2 vezes, né? Tá? Algum motivo tem. Devem ter gostado, tá? Mas vamos lá, pessoal, tá? Sem brincadeira. Ó, será que é levou ou será que é levaram? Se eu fosse pela regra de que o verbo concorda com o sujeito, como é que vocês aprenderam a identificar o sujeito da oração? Provavelmente pegando o verbo e fazendo uma perguntinha para o verbo, certo? Porque a gente não trabalha muito com definição na hora da prova. Eles não querem definição do sujeito. Definam o sujeito. Segundo Evanildo Bechara, a gramática escolar, 36ª edição. Não. Esquece isso aí. Não tem porquê.
Na hora da prova a gente tem que saber identificar. E como é que eu identifico o sujeito de uma oração? Tu pega o verbo e faz uma perguntinha para o verbo. Quem é que é mais verbo ou que é que é mais verbo? Tem uma terceira pergunta que o Hernani Terra explora muito bem em uma de suas gramáticas, que é a perguntinha que é que ser, que serve e ela ajuda muito quando a gente está naquela concordância com o ser, né? Aluga-se ou alugam-se, vende-se ou vendem, se consertam-se, né? Necessita-se ou necessitam-se, etc. Num outro momento, quando aparecer numa questão, eu trato disso com vocês também. Mas olha só, então, se eu perguntar para o verbo aqui, ó, pessoal, quem é que levou o Inter ao inferno? Qual seria a resposta? A ausência de bons jogadores, de um excelente treinador e de bons gestores. Tudo isso aqui, ó, gente, até os gestores, até aqui vai o meu sujeito. O meu sujeito começa em ausência e vai até gestores. Marques, olha só, às vezes eu fico um pouquinho na dúvida, por que o meu sujeito ele não para em ausência? Por que ele vai até gestores? Porque lembra, pessoal, qual é a estrutura padrão, a estrutura frasal, padrão da língua portuguesa? Normalmente é isso aqui, né? É sujeito e verbo, ou sujeito, verbo e complemento, ou, por que não, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. E aí lembra, olha só, onde é que vai iniciar o meu verbo? Onde terminar o meu sujeito, ou em outras palavras, tá? O meu sujeito termina onde inicia o meu verbo. Percebam que o verbo, ele está iniciando no levar, né? Tá ali, levou ou levar, que nós não sabemos ainda. Tá ali o nosso verbo. Então, o sujeito vai até gestores. Tranquilo? E é isso que eu te falo. Olha só, se o meu sujeito vai até gestores, qual seria a concordância lógica para o cara que aprende dessa maneira, que o verbo concorda com o sujeito? Ele vai dizer que o verbo vai para o plural, porque a última palavra dentro do sujeito não é uma palavra no plural, gestores. E detalhe, né? Ele ainda pensa assim, ó, pô, tem jogadores, tem treinador, tem gestores. Ah, o verbo tem que ir para o plural. Pior que não, gurizada. O verbo aqui, ele fica obrigatoriamente no singular. Vamos até destacar aqui, vamos colocar de outra cor, tá? Vamos colocar o marca-texto, ó. É levou e não levaram. Pô, Marx, mas aí gerou uma confusão. Sim, na verdade geraram uma confusão pra gente quando nos ensinaram que o verbo ele concordava com o sujeito, porque o verbo não concorda com o sujeito, o verbo ele concorda com o núcleo. E aí tu vai dizer assim, ó, tá, mas o Marx, tu me disse que o núcleo era um substantivo ou um termo substantivado, perfeito. Aí tu vai dizer, mas Marx, eu tenho jogadores, que é substantivo, eu tenho ausência, que é substantivo, eu tenho treinador, que é substantivo, e eu tenho gestores, que é substantivo. Como é que eu vou saber qual é o núcleo? Ah, boa pergunta. E aí vem mais uma informação, tá, pessoal? E aí coloca isso pra mim. Vamos até mudar de cor aqui. Olha só. Põe assim, ó, o núcleo do teu sujeito, ele é um substantivo ou um termo substantivado, certo? Certo. E aí o núcleo, lembra, né? O núcleo do teu sujeito, deixa eu colocar aqui, pessoal, beleza. O núcleo do teu sujeito não será o termo, o que? Preposicionado. Ah, então é assim, Marcos, que eu vou ver? Sim, pessoal. Olha só, quer ver? Então, ó, coloca aqui preposição, né? Preposição e um xizinho. Então, ó, o que é o núcleo do meu sujeito? Substantivo ou termo substantivado, que não será introduzido pela preposição. Então eu te pergunto, volta lá para o nosso sujeito. Ausência de bons jogadores, de um excelente treinador e de bons gestores. Te pergunto, bons jogadores pode ser núcleo? Os jogadores pode ser núcleo? Não, não pode. Por quê? Porque antes tu tens isso aqui, ó. Tu tens o de, que é uma preposição, que vem depois, não pode ser núcleo. Tá? O treinador pode? Também não, pelo mesmo motivo. Ó. Eu tenho de um excelente treinador, que vem depois da preposição, não pode ser núcleo. Pessoal, bons gestores, gestores pode ser núcleo? Também não. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque eu tenho preposição. O que sobrou, gurizada? Sobrou ausência. Pessoal, se sobrou ausência, ó, ausência não é um substantivo? Não é um substantivo? Sim, tá? Ó, fora que tu tens o artigo ali, né? Deixando bem claro que a ausência é um substantivo. Tu tens um determinante. Tem um substantivo, tá? Que não está preposicionado. Substantivo que não está preposicionado vai ser o núcleo do meu sujeito. Núcleo está no singular. Se o núcleo do sujeito está no singular, como é que fica o verbo? No singular. Por isso que é de fato levou e não levaram. Tranquilo, pessoal?
Lembrou disso? Claro, essa aqui é só uma das regrinhas de concordância, né, pessoal? Nós temos várias outras. Nós temos aquela regrinha do sujeito composto posposto ao verbo, que existe duas possibilidades, ou ele concorda com o núcleo mais próximo, ou ele concorda com os dois. Mas enfim, né, no decorrer das questões, no que for aparecendo, eu vou destacando isso para vocês. Beleza? Então vamos voltar para a questãozinha? Vamos voltar para a questãozinha, tá? Na linha 10, a forma verbal trouxe está no singular, tá? Porque tem de concordar com lei. Vamos ver? É importante destacar que o artigo 154-A do Código Penal, lei número 12.737 de 2012, né? Já saiu um 12, né? 2012, trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático. Pessoal, que é que trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de tarará, tarará, tarará? Que é que trouxe? Foi o artigo 154-A do Código Penal. Tá? Então, o artigo 154-A do Código Penal que trouxe. Mas olha só, Marcos, o artigo 154-A do Código Penal, pô, eu não poderia pensar que ele está concordando com o Código Penal? Não, na verdade ele está no singular, primeiro motivo, tá? Não é porque concorda com lei. Começa por aí. Tá? Segundo, ele não concorda com código. Mas, Marques, é o código, é o substantivo, né? Então, ele é o núcleo do sujeito. Não. Pessoal, qual seria o núcleo aqui no artigo 154-A do Código Penal? É justamente artigo. Aí é que tá, ó. O núcleo é artigo. Gurizada, vai lá, me diz por que Código Penal, tá? O penal nem se fala, mas por que o código não pode ser núcleo? Porque antes de código nós temos uma preposição, tá? E o verbo concorda com núcleo. E núcleo não pode ser preposicionado. Fechou? Então, agora olha só, então tu já sabe por que não concorda com o código, por que de fato concorda com o artigo. Mas, Marques, eu não poderia pensar assim, ó, a lei número 12.737 nada mais é do que justamente o Código Penal. Tá, mas vamos de novo, ele está concordando com o Código Penal? Não, ele está concordando com o artigo. Tá concordando com o artigo. Então esquece. Porque, na verdade, a lei número 12.737 não é só o artigo 154, é todo o Código Penal. Então, por aí, tu já pode ir por exclusão. Outro detalhe, por que também não poderia, sintaticamente falando, concordar com lei número 12.737 de 2012? Porque a lei, ela está entre parênteses, ela está marcada por pontuação. A parênteses considera, sim, parênteses, travessões, vírgulas, etc. E aí lembra da regrinha clássica de concordância? Não se separa sujeito de verbo, verbo de complemento, por meio de pontuação. Então, na verdade, a lei número 12.737 não pode ser o quê? O teu sujeito. Portanto, não pode estar concordando com lei. Beleza? Marques o que seria, tá? Se quiser, coloca aí. Ele é um aposto, né? A lei número 12.737 é um aposto. Aquela função que explica outra função, sempre marcada por pontuação, tá? Mas isso nós falamos num outro encontro. Beleza, pessoal? Então, aqui, de fato, o gabarito é ezinho de errado, né? Tá? Então, o verbo trouxe está no singular, de fato. Sim, ele está no singular, mas não por concordar com lei, e sim por concordar com o termo artigo. Fechou, pessoal? Então tá, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, né? De novo aí o pessoal dos grupos e tal, o próprio pessoal que já está aqui no nosso canal. Se tens alguma dúvida, tá? Alguma dica, alguma sugestão, manda aqui pro Prof. Marques, eu agradeço, tá? E o que vocês precisarem, estou à disposição. Mais uma vez, precisando de um curso aí completo de língua portuguesa, interpretação de texto, etc., acessa lá, né? jorgebart.com.br, tá, pessoal? E nós temos ali vários cursos à disposição de vocês, precisando de um curso de raciocínio lógico ou ainda de matemática também, né? Entre em contato com o professor Jorge Bart. Tá? Os linkzinhos estão todos aqui na descrição, meu Facebook, Instagram, etc. Tá tudo aí para vocês. Beleza, pessoal? Então tá, espero ter ajudado. Mais uma vez, um beijo, fica com Deus e até a próxima questão. Tchau, tchau.